Fala galera, tudo bem? Sou o Gilberto Takatsu e estou aqui com uma visita muito ilustre, o Alexandre Zibert da NVIDIA, para falar de um produto muito especial. Se você quiser saber mais, acompanhe a gente aí no vídeo. Dica ASUS. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a ASUS no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Bom galera, a gente está aqui com um produto muito especial, que é a nossa ROG Matrix Platinum RTX 4090. É um produto bem específico, com cerca de 1000 unidades fabricadas no mundo inteiro. E aí eu trouxe o Alexandre Zibert para falar um pouquinho da parte da NVIDIA e depois a gente desmiuçar um pouquinho o produto aqui, das particularidades dele. 4090, né, ela é o modelo top de linha da série 40 e as versões 90, elas têm um propósito que é substituir, né, ou aumentar o alcance do que seria as placas da série Titan. Então já faz algumas gerações que as Titan são uma série separada da GeForce, mas tinha o problema justamente que é só a NVIDIA que faz, é só a NVIDIA que comercializa, então elas só estão disponíveis nos mercados onde a NVIDIA vende Founders Edition, por exemplo, o que não é o nosso caso. Isso era um problema. Então, a partir da série 30, a NVIDIA lançou a 3090, né, e agora a 4090, na série 40, justamente para que todos os fabricantes tenham acesso, né, possam comercializar placas desse modelo. E também, um outro fator importante, como é o caso desse modelo específico, o projeto permite customização. Em vez de ficar limitado a apenas o projeto de referência, cada fabricante tem liberdade para colocar, né, os seus detalhes próprios aí. Então, é daí que veio, né, um modelo tão legal como esse. Falando um pouquinho de modelos especiais, né, a ASUS sempre fez a linha Matrix como modelos numerados, né? Sempre foram cerca de 1000 unidades no mundo, né, globalmente, e em séries especiais. E a última geração que nós tivemos uma Matrix foi uma RTX 2080 Ti, que essa já é uma placa com water cooler custom. O radiador está aqui dentro, debaixo das fãs, e ele tem uma bomba já acoplada aqui. Veja, nessa época já era um produto muito especial. E aí pulamos a série 30, né? E agora tivemos uma outra Matrix agora na série 40, que é a 4090. Então, vamos falar um pouquinho sobre especificações desse produto? Então a gente começa aqui com um negócio bem especial, né? Porque essa placa ela tem o TGP de 500 watts no modo Performance, então ela tem Dual BIOS. Ela já vem nesse modo de 500 watts, ela tem uma opção onde você muda uma chavinha e ela vai para o modo silencioso, né? Ela derruba o TGP para 450 watts. E se você deixar no modo performance e for lá mexer nos controles lá do GPU Tweak, dá para subir, né? Aumentar o Power Target até 600 watts. O water cooler desse tamanho, dá para brincar bastante, hein? Tanto que nos testes, né, você falou que em jogo ela fica praticamente sempre a 3 GHz. Sempre a 3 GHz. Sem e fazer uma nada. temperatura super baixa. Em torno de 50 e poucos graus até 65 no máximo. Isso você forçando em jogos ultra pesados, como por exemplo Cyberpunk. No modo RT Overdrive. No modo RT Overdrive. E num monitor 4K. Então você está usando, né, a placa a 4K, ela precisa usar bastante as memórias, precisa usar bastante, né, a GPU, tanto rodando com Ray Tracing, com DLSS, então ela vai usar 100% da GPU, em clock bastante alto, né, bem acima do que a especificação normal dela, e, temperatura dessas é algo impensável para uma placa tradicional, né, com um cooler a ar. Porque se a gente olhar, a especificação dela, do clock básico, vem em 2670. Com o modo OC, né, o overclock, pelo GPU Tweak, ela vai para 2.700, só que automaticamente, conforme a temperatura, o driver sobe o clock. Ela chega a 3.000, é um valor bem considerável, bem interessante, com uma temperatura bem baixa. E silenciosa também. Silenciosa, bem silenciosa. Por exemplo, nesse sentido, ela é cerca de 8 graus mais fria do que uma Strix LC e cerca de 14 graus mais fria
do que a linha Strix refrigerada a ar. Então imagina, a linha Strix ela já tem um dissipador de ar, né, bem robusto, e esse cara consegue ser 14 graus mais frio do que ela. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre como é que a gente consegue chegar, né, nessa especificação. Para vocês terem uma ideia, ela tem um PCB de 14 camadas. Em comparação com a linha Strix tem um PCB de 12 camadas, que já é um valor bem alto, porque normalmente ali você pega as placas, né, de alta performance, elas têm entre 8 e 10 camadas. Então esse cara já tem, né, para conseguir ter um PCB bem reduzido, né, da placa, e você ter aquela área de dissipação onde o ar transpassa pela placa maior, você tem que diminuir o tamanho do PCB. Para você conseguir diminuir o tamanho do PCB, você tem que fazer um PCB mais complexo. Além disso, ela tem 24 fases de alimentação para a GPU, né, com 70 amperes de alimentação, e mais 4 fases de alimentação para as memórias, também com 70 amperes de alimentação. Os MOSFETs são do tipo DRMOS. Isso, são os MOSFETs DRMOS, né? Para quem não sabe, né, você tem os MOSFETs ali, geralmente no VRM ou da placa-mãe ou da placa de vídeo. O pessoal fala que são MOSFETs de alta tensão e baixa tensão. E aí o que eles fizeram? Eles encapsularam esses dois MOSFETs em um componente único, e aí ele tem uma performance melhor, entrega mais energia com menos ruído. E ainda tem a vantagem de, por ele ser unificado, facilita a refrigeração. Então, o bloco, né, que faz contato com a GPU e as memórias, também faz contato com o VRM. Então, isso ajuda a manter o VRM em temperaturas tão baixas quanto a GPU e a memória. E aí você tem um VRM numa temperatura mais baixa, você consegue entregar energia com melhor qualidade, com menos ruído. E com mais eficiência também. Mais eficiência. Além disso, dentro do VRM dessa placa, eles utilizam capacitores de 15 mil horas, são capacitores sólidos que duram até 15 mil horas de utilização. Lembrando que essas 15 mil horas são calculados quando ele utiliza temperaturas de 105 graus. E né, a gente estava falando um pouquinho sobre alimentação, né, como é que o water cooler ele refrigera ali. Essa placa ela tem uma coisa muito diferente, né, do habitual. Geralmente você tem uma pasta térmica que ele faz o contato entre o plate, né, do water cooler ou do air cooler, a GPU. Nesse caso, a ASUS está usando metal líquido, que é muito mais eficiente, e para usar o metal líquido numa construção comercial, né, que tem um volume grande, eles tiveram que criar algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, para você não danificar os componentes que ficam ali em cima da GPU, né, existe uma resina UV específica, e naquela borda metálica tem um adesivo UV também, que ele é um adesivo específico criado para não deixar vazar o metal líquido nos outros componentes da placa. Tanto que a ASUS não recomenda que seja desmontado o water cooler, porque esse adesivo ele vai ser danificado. E aí você tem um problema de você eliminar a vedação, e você tem um outro problema, quando esse adesivo ele deforma, né, você não consegue mais aplicar ele e a GPU ficar corretamente encaixada no plate do water cooler. Ele é de uso único, né? Então tem que ser substituído se você precisar abrir a placa por qualquer motivo. Metal líquido é uma coisa que dura a vida, né? Então não precisa abrir. Não precisa abrir. Mesmo que seja para limpar, não precisa abrir. E aí é interessante, porque assim, esse water cooler, ele tem a parte ali do plate, ele é 25% maior do que a linha Strix. Strix LC, né? Ele tem a bomba customizada, então essa bomba é só para a linha Matrix. Seguindo a linha, né? A gente tem mangueiras de 700 milímetros, cada mangueira tem 70 centímetros aí de comprimento para você conseguir colocar no gabinete, qualquer gabinete grande, né? A gente fez um teste ali no Hyperion. Gabinete gigante, tem um lugar específico no topo dele para colocar o radiador da Matrix especificamente, porque ele tem... qual a espessura dele? O radiador da Matrix, só a parte de radiador tem 30 milímetros de espessura. Fora a carcaça. Fora a carcaça. Precisa de um gabinete grande, porque dependendo do gabinete que você colocar ela na parte de cima, as fãs vão conflitar ali com os cabos ou em algum componente da placa-mãe. Falando em fãs, essas fãs elas têm um sistema magnético, onde você vai encaixando ela umas nas outras. Dá pra ver aqui que só tem um fiozinho nesse cantinho aqui, o resto é todo limpo. A primeira fã recebe um conector magnético nela, e esse conector ele controla tanto a velocidade das fãs quanto o RGB, pelo Armor Crate. E é tudo Aura Sync. Tudo né? Aura Sync. Então ela tem o RGB aqui dentro dela e
nas fãs. Ainda nessa parte de construção, né, dá para ver que a placa ela é toda fechada, né, então o bloco ele cobre, né, a GPU, as memórias, o VRM, né, você tem zero fluxo de ar, né, sobre a placa, então toda a refrigeração dela é feita pelo sistema de líquido. E ainda tem esse frame aqui em volta, que o que você estava falando é bem rígido, né? Você não consegue nem torcer a placa. Esse frame em volta aqui, vamos puxar ela aqui, ele é um bloco bem rígido, então não dá para torcer a placa. Por ela ser toda metálico, esse bloco metálico ele também ajuda na refrigeração. Isso também é importante, já que ela não tem fluxo de ar interno e ela tem de tamanho aqui 2 slots e meio. E aí, né, ela vem com o básico, né? O conector traseiro, ela vem com 5 saídas de vídeo, 2 HDMI 2.1 e 3 DisplayPorts 1.4. Dá para colocar até 4 monitores, mas você tem opção, né? Por exemplo, você tem 2 monitores HDMI, então dá para plugar os dois. E legal que os dois são 2.1. 2.1, e aí se você quiser fazer um esquema de 3 monitores, dá para ligar os 3 via DisplayPort. Antigamente acontecia muito de você ter uma placa de vídeo e ela ter um conector de DisplayPort e um HDMI. Aí você ia ligar um monitor, acionava o 144 Hz, o outro monitor... O outro não, porque a interface não suportava. A interface não suportava, né? Então você ficava naquela, né? Ativo ou não ativo? Ativo em um e no outro não. Né? Aqui já dá para você deixar a configuração de 2 ou 3 monitores iguais. E ela tem um sisteminha legal no conector de alimentação, né? Quando você usa o GPU Tweak, dá para você ver todo o mapa da placa, onde você tem os sensores de temperatura, tanto para a GPU, para as memórias e para o VRM. Então aparece ali o desenho da GPU, das memórias na localização e o VRM. Onde está, né, aquela temperatura. Tá. E o conector de alimentação, dá para ver a alimentação por pino. Ele detecta tanto a presença de cada um deles, né? Exato. E ainda a corrente de cada um, né? E a corrente. Então, por exemplo, se um pino tiver com a corrente alterada, ou muito acima ou muito abaixo, ele avisa. Ah, legal. Então ele vai marcar aquele não pino. Tá bem encaixado, né? Exato. Ou pode ser que você tenha algum problema ou no cabo ou no rail da fonte, né? Na linha de transmissão. Ele vai te avisar antes que você tenha algum problema aí no seu equipamento, porque muitas vezes acontece, né? Só uma observação, esse conector de alimentação, ele não é mais aquele 12V High Power. Ele já sofreu uma pequena revisão e agora ele se chama 12V2X6. Que são 12 pinos, né, de 12 volts. E justamente para evitar aqueles problemas que aconteceram no lançamento, né, de conector derreter, esse tipo de coisa, ele foi um pouquinho revisado justamente para evitar esse tipo de problema. E é interessante, né, por exemplo, se você não tiver esse conector na sua fonte, as placas elas vêm com um adaptador, né? Neste caso aqui, essa placa vem com um adaptador para 4 cabos, para você conseguir chegar aí nos 600 watts, porque, né, consome pouquinho. Sim, precisa você precisa garantir que você tem uma fonte que possa fornecer 600 watts para a placa de vídeo. Né? É recomendado, a própria NVIDIA recomenda, né, Sim. que você não utilize aqueles cabos com split. Não, tem que ser 4 cabos diretos, separados da fonte para os 4 conectores do adaptador. E, além disso, né, falando em GPU Tweak, onde você tem ali todos os controles, né, de clock, aceleração das fãs, power target, né, dá para você mexer em uma série de coisas, até clock de memória. Você também tem uma função nova que saiu junto com essa placa no GPU Tweak, que é o mileage, onde você consegue analisar, ele faz um gráfico de utilização. Então, se você está utilizando em coisas básicas, se você está utilizando para jogar, ele faz um log ali, se você ativar, de quantas horas você jogou, né, e quantas horas você utilizou em outras funções ou reprodução de vídeo, e aí dá para você ter uma noção de como é que você está utilizando a sua placa de vídeo. É uma coisa a mais, é interessante, né, para você ter uma noção. Por exemplo, eu jogo, sei lá, 8 horas por dia. É bastante coisa, né? Pra nós, já é bastante coisa. Então, assim, dá para você ver qual é a utilização. E além disso, né, você tem uma função básica ali do GPU Tweak, que é o OSD, onde dá para você ver, ele cria um overlay em cima do jogo, e aí dá para você ver as informações de temperatura, clock da placa de vídeo, clock do processador, temperatura do processador, entre outras funções, né? Utilização de memória RAM, VRAM e uma série de outras coisas. Bom, galera, eu vou deixar um gameplay rapidinho aí, só para vocês terem uma noção. A gente falou um pouquinho sobre clock, temperatura, eu vou deixar um gameplay rapidinho aí, só para vocês darem uma olhada, e a gente já volta.
Bom, galera, essa foi a gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam ter visto aí, né, as especificações, o quanto subiu de clock, temperatura, quantidade de frames, né, qual que é a resolução que a gente está brincando ali na placa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like aí, ativa o sininho, ativa as notificações e até a próxima!